Imagina, eu ganhei uma planta chifre de veado. E agora? O que eu faço? Eu tô falando isso com vocês porque vocês sabem, no outro vídeo eu fiz que eu ganhei 7 mudas de chifre de veado. Cada planta, eu tava louca pra ter essa planta. E aí, de repente, eu ganho esta planta. E não ganho só uma muda, ganho vários. Então agora aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou cuidar, como é que eu vou plantar, como é que eu vou fazer com elas. E aí, vamos aprendendo. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 2 mudas, né, que eu vou plantar aqui. Mas o que eu vou fazer? Uma eu vou plantar nessa, olha, essa bolacha aqui, ó. Olha. Uma eu vou plantar nessa bolacha aqui de madeira. E a outra eu vou plantar nessa placa aqui, ó. Essa placa aqui é aquela madeira de obra de construção. Então, eu vou colocar uma nessa daqui. Essa aqui maior eu vou colocar aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. E essa daqui, deixa eu mostrar uma que eu já coloquei aqui. Essa daqui, eu coloquei aqui nesse coco. Ai, caraca, isso aqui não é daqui, não. Eu coloquei aqui nesse coco e tô pendurando lá na parede, ó. Um coco mesmo, coco. Amarrei, coloquei esfagno, coloquei um monte de coisinhas que ela gosta e vou pendurando lá na parede, ó. É um coco seco, coco da árvore mesmo, da minha árvore que caiu. E aí eu falei, vou experimentar, vou colocar nesse coco seco e deixar ela se desenvolver. Deixa eu falar um pouquinho dessa planta. Esta planta, ela é da família da samambaia. Ela é uma samambaia. Vocês sabiam que o chifre de veado é uma samambaia? Então, se não sabiam, ficam sabendo agora. Ela é uma samambaia. Ela é uma planta da época dos dinossauros. Imaginem como essa planta é antiga, muito antiga. Ela é uma planta da época dos dinossauros. Eu achei super interessante. E ela é uma planta que ela não dá fruto. Assim como a samambaia não dá fruto, o chifre de veado também não dá fruto. Ela chama chifre de veado, mas ela tem o seu nome científico, é Platycerum. Platycerum é o nome científico da planta chifre de veado. Ela não dá fruto, então como é que ela se reproduz? Ela se reproduz através de broto, mas principalmente, olha só essa planta aqui que eu ganhei, essa planta é adulta, essa planta já tá uma planta adulta. E quando a planta tá adulta, olha aqui, ó, você pensa que essa coisa marrom, tem muita gente que pensa que essa coloração marrom que ela tem é porque ela tá murchando, tá secando, tá com praga. Não é isso. Isso aqui são os esporos dela, ó. São os esporos. Se você passar a mão aqui, tem um monte de pozinho. Então são sementes. Elas voam e se reproduzem. Um monte de sementinha. Olha só como essa aqui tá cheia, ó. Essa aqui tá cheia de esporos. Então é uma planta adulta. Se você pegar esses esporos assim e colocar no esfagno e deixar, ela vai se transformar em outra planta. Mas só que ela demora muito. A partir o esfagno, não é semente. Algumas pessoas dizem que é semente, mas ela não tem semente, porque ela não tem fruta, só tem semente quem tem fruta. Não, são esporos. E a partir desses esporos nasce outra planta. Mas assim, se você colocar num esfagno é isso aqui. Tem muita gente que não sabe. O que é esfagno? Esfagno é isso aqui, ó. É esse musgozinho aqui. Mas você não precisa plantar ela só com esfagno, não. Você pode plantar ela, olha aqui, eu peguei um monte de casca de árvore, ó. Você pode, aqui, ó, de coqueiro, tá vendo? Um monte de coisa que eu plantei várias, algumas outras eu já plantei. Então eu usei esses, assim, ó, casca de árvore, pedaço de tronco. Ela gosta disso para se reproduzir, entendeu? Se você não tiver o esfagno, ou então você pode misturar o esfagno com essa casca, é o que eu vou fazer quando eu for plantar essas aqui. Então é uma planta
da época do dinossauro. Não tem fruta, só tem esporo. E o esporo não é semente, né? Algumas pessoas falam, é a semente dela. Não, não é chamada de semente, porque ela não dá fruto. Ela não tem fruto. E também ela se propaga por mudinhas, várias mudas. E essa planta, ela precisa de meia sombra. É uma planta de meia sombra. Ela precisa um pouco do sol, mas ela precisa também de uma sombra, porque ela não aguenta o sol pleno, né? E quando ela fica direto, ela pode ficar direto na sombra, mas ela vai se desenvolver mais lentamente. E é uma planta também que gosta muito de umidade. Ela tem que estar sempre úmida, não encharcada, úmida. Eu vou plantar ela aqui nessa bolacha, mas em época de calor eu tenho que regar ela todos os dias. Eu tenho que ver se ela tá ou não úmida. Olha só, aqui ela tem a raizinha dela aqui atrás, ó, tá vendo? Esse aqui é o esfagno. Aí ela tem o raiz, eu vou encher de esfagno. E essa folha verde, aqui ó, amarela, parece folha seca. Tem gente que pensa, secou, vou arrancar. Não, essa folha aqui, ela precisa dessa folha. Ela precisa dessa folha para se fixar. Então não arranque. Olha essa daqui como a folha tá bem grande, ó. Olha, ela precisa disso aqui para ela se fixar. Faz parte da planta, não arranque. Ela precisa disso. Então, vai nascendo novas e ela vai secando e ela vai se prendendo na madeira. Então eu vou colocar aqui, vocês vão ver, ela vai se prender na madeira. E ela também é uma planta epífita. E o que é isso, uma planta epífita? É uma planta que usa outra planta para crescer. Geralmente na floresta, na mata, ela é encontrada nas árvores. Ela gruda na árvore e ali ela se desenvolve. Mas ela não é uma planta parasita. Ela não mata a planta que ela se desenvolve nela, não. Ela vai se desenvolvendo, ó. Quando fica aqui assim, ela vai se desenvolvendo da água da chuva, das coisinhas que caem, ó. Os passarinhos fazem cocô, os bichinhos. Ela vai se alimentando do que cai aqui dentro dela, porque por isso que a gente nunca fecha essa parte de cima. A gente prende ela assim e deixa essa parte de cima aberta, porque ela vai se alimentar do que cair aqui. A água da chuva, as folhas da árvore, os galinhos, entendeu? Então ela não vai matar a planta que ela tiver grudada. Ela gruda em outra árvore, mas ela não vai destruir a planta em que ela fica grudada. Ela não é parasita. Ela se hospeda ali, mas não tira nada da planta, não destrói a planta, não mata a planta. Então isso é uma planta epífita, que ela usa da planta para sobreviver, mas não suga o que a planta tem. Agora a gente vai seguir, eu vou plantar ela aqui para vocês verem. Eu vou pegar esse esfagno. O esfagno tá seco, mas você pode usar o esfagno bem molhadinho. Agora eu vou colocar o esfagno aqui na raiz dela, mas o ideal é que ela esteja bem molhadinha. Você pode até colocar seco e molhar depois, mas eu acho que ele molhadinho, ele se acomoda até melhor na raiz, ó. Vou pegar esse esfagno aqui, vou colocar aqui, ó. Vou colocar bastante esfagno aqui. Tem gente que planta ela só no esfagno e faz aquele tipo como se fosse uma coquedama, né? Olha aqui, ó. Você coloca aqui esse esfagno. E eu vou colocar ainda também um pouquinho desse, ó. Sujar a mão, não tem jeito. Vou colocar um pouquinho desse alimento aqui para ela, ó. Essas cascas de árvores, elas já estão bem molhadinhas, ó. Vou colocar aqui para que ela tenha sustento, bastante sustento até ela grudar nessa bolacha. Então vamos fazer com que ela fique bem no meio. Eu fiz o seguinte, eu botei um preguinho aqui, um aqui e um do outro lado.
E agora eu vou pegar vou amarrar ela. Você pode amarrar ela com um monte de coisa. Você pode amarrar ela com fitilho, né, com aquela linha de pescador. Mas eu vou usar esse aqui, ó. Eu vou usar essa lãzinha. Vou usar aqui assim. Eu vou prendendo aqui, ó. Vou prender aqui. Vou prender aqui nesse outro preguinho que eu botei aqui embaixo. E vamos prendendo ela assim, ó.